Prepare-se. O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente o que você acredita sobre a origem da humanidade. A história que os livros não contam e que talvez o governo não queira que você saiba, começa agora. Mas atenção, o final deste vídeo vai te deixar com mais perguntas do que respostas, e você vai querer saber até a última revelação. Então, já deixa o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque quando os Anunnaki voltarem, você vai querer estar entre os primeiros a saber. Antes de descobrir o que aconteceu depois que os Anunnaki foram embora, vamos fazer um breve resumo para os visitantes do canal. Por que eles vieram para a Terra? Segundo Zecharia Sitchin, o cara que traduziu as tábuas sumérias e causou o maior rebuliço, os Anunnaki vinham de Nibiru, um planeta gigante e distante que passa pelo nosso sistema solar a cada 3.600 anos. E o problema deles? A atmosfera de Nibiru estava acabando. Solução? Usar ouro em pó para refletir luz e salvar o planeta. Traduzindo, eles vieram para cá minerar ouro como garimpeiros intergalácticos. A criação da humanidade. Os primeiros que fizeram um humano na garagem. Os Anunnaki começaram a cavação na África, mas trabalhar em mina é osso e os trabalhadores deles não aguentavam mais. Aí Enki, o cientista rebelde da turma, teve uma ideia. E se a gente criar uns escravos para fazer esse trabalho pesado? Foi assim que, misturando DNA alienígena com um hominídeo local, nasceu o Adamo, o primeiro Homo sapiens. Basicamente, a humanidade foi criada para ser mão de obra barata. E deu certo? No começo, sim, mas aí a gente começou a aprender rápido demais, a questionar as coisas e, pior ainda, a fazer arte, música e religião. Os deuses ficaram injuriados, não é mesmo? O grande dilúvio. Quando os deuses quiseram nos resetar, os humanos se multiplicaram, bagunçaram tudo, e Enlil, o deus mais bravo, decidiu que ia começar do zero. Vai vir um dilúvio e acabar com essa raça irritante. Mas Enki, o bom samaritano cósmico, sabotou o plano. Ele avisou Noé, ou Zil-Sudra, como os sumérios chamavam, para construir um barco e salvar a humanidade. No fim, alguns humanos sobreviveram, e os Anunnaki tiveram que aceitar que a gente veio para ficar. A guerra nuclear dos deuses. Sim, isso mesmo. Se você achava que briga de família era ruim, imagina quando os deuses começam a se atacar com armas de destruição em massa. Marduk, filho de Enki, queria ser o deus supremo e tomou a Babilônia. Inanna, a deusa da guerra e do amor, era tipo a Cleópatra do espaço, manipuladora e poderosa. Ninurta e Nergal, outros deuses, ficaram tão putos que lançaram armas terríveis em cidades como Sodoma e Gomorra. Resultado? Cidades inteiras viraram pó, a terra ficou contaminada e os Anunnaki perderam a paciência. O Êxodo, quando os deuses deram no pé. Depois da guerra nuclear divina, os Anunnaki começaram a sair da Terra. Alguns dizem que foram para Marte, que na época ainda tinha água e atmosfera. Outros acreditam que voltaram para Nibiru, mas antes de ir, eles deixaram pistas. As linhas de Nazca, que só fazem sentido vistas do alto, como um aeroporto antigo. Pirâmides, que podem ter sido torres de energia ou marcadores cósmicos. Templos abandonados, onde os humanos continuaram adorando deuses que já tinham ido embora. O retorno dos Anunnaki. Será que eles voltam? Se você ficou curioso para desvendar esse mistério e quer deixar os deuses alegres, aproveita para dar uma passada no nosso site Anunnaki Pratas. Lá tem joias de prata incríveis, perfeitas para quem quer se conectar com o universo de um jeito estiloso. O link está fixado no topo dos comentários. Mas corre, porque o estoque é limitado e essas peças estão sumindo mais rápido que OVNI em dia de tempestade. Não perde essa chance de brilhar como um verdadeiro deus sumério. Aqui está a parte mais arrepiante do vídeo. Os Anunnaki prometeram voltar. Os sumérios falavam do dia do retorno. A Bíblia menciona anjos descendo do céu. Profecias maias e egípcias falam de deuses retornando das estrelas. E agora,
no século 21, algo estranho está acontecendo. Astrônomos detectaram um objeto massivo nos confins do sistema solar, Nibiru. Governos estão liberando arquivos sobre OVNIs. Tecnologia antiga, como baterias de Bagdá e máquinas de Anticítera, sugere conhecimento perdido. Será que eles estão voltando? Se sim, será para nos salvar ou nos julgar? O que isso significa para a humanidade? Nossa origem pode ser muito mais estranha do que imaginamos. Os deuses antigos podem ter sido alienígenas com tecnologia avançada. Eles podem voltar. E a gente precisa estar preparado. Eles vieram dos céus em naves brilhantes, foram adorados como deuses, criaram a civilização humana como um experimento genético e depois simplesmente vazaram. Mas por quê? Esta é a história não contada dos Anunnaki, os alienígenas ou deuses, que nos colocaram nesse planeta e ainda podem voltar a qualquer momento. E acredite, essa história é mais maluca do que qualquer filme de ficção científica. Uma época de deuses e homens. Existe uma história assustadora que surge entre os mitos e as religiões de todas as civilizações antigas. Uma memória partilhada que transcende continentes e culturas. Fala de uma época em que os deuses não residiam em céus distantes ou em escrituras sagradas, mas andavam pela terra. Eles eram visíveis, poderosos e presentes. Eles governaram os homens, moldaram a terra e deixaram monumentos que ainda desafiam qualquer explicação. Tem cientista dizendo que talvez nem exista essa tal água no Trace Atlas. E se for tecnologia alienígena mesmo, já tem gente sugerindo mandar uma mensagem de rádio para fazer contato. Mas calma, antes de ligar para o ET, lembra que no currículo dos alienígenas pode ter a palavra conquistador. E aí a visita pode acabar mais para Independence Day do que para ET, o extraterrestre. Aliás, já pensou se forem os Anunnaki? A gente manda um olá e eles respondem com "Estamos a caminho, guardem uns grãos de ouro aí pra gente". Seria a prova definitiva de que o livro do Sitchin não era ficção. E talvez também a prova de que a gente devia ter estudado mais história suméria na escola. O astrônomo Avi Loeb, que adora remar contra a maré acadêmica, diz que a tal água no Trace Atlas é mais lenda urbana científica do que fato comprovado. Ele acha que a turma vê um respingo e já grita "cometa molhado", só porque é isso que acontece na maioria dos casos. Mas a parte mais divertida é a ideia dele de mandar um sinal para o objeto. Imagina o papo. "Alô, aqui é da Terra, tudo bem?" "Sim, viemos de Nibiru, trouxemos ferramentas e a conta de 3.600 anos atrasada." Brincadeiras à parte, ele sugere esperar para ver se o bicho solta gases perto do Sol, comportamento típico de cometa, ou se resolve mudar de rota, comportamento típico de quem sabe que você falou dele na internet. Nesse segundo caso, eu mesmo desligaria o transmissor na hora. E aí, até que alguém bata o martelo dizendo "é cometa" ou "é nave Anunnaki de verdade". O negócio é observar, manter o capacete de alumínio polido e não cair na paranoia de previsões apocalípticas. Afinal, se eles vierem mesmo, melhor estar usando uma joia da Anunnaki Pratas, não é mesmo? Na antiga Suméria, o berço da civilização, nada de lendas vagas. Tudo estava registrado em tábuas de argila, nomes, feitos e a história dos Anunnaki. Aqueles que vieram do céu para a terra. Eles não ficavam no Olimpo tirando cochilo. Eles fundavam cidades, criavam leis, ensinavam agricultura, escrita, astronomia e talvez até como não errar a conta de dividir. Mas o mais intrigante é que todos esses registros dizem que eles não eram deuses, eram seres reais. E se tudo isso for verdade, o que mais eles deixaram para trás? E será que eles voltam? Porque talvez essa história ainda não tenha terminado. E aí, gostou do rolê cósmico? Então já deixa o like, se inscreve e vira membro. Porque os Anunnaki estão de olho quem não aperta esse botão, hein? Quer brilhar como um deus? Passa na Anunnaki Pratas e garante sua joia de prata que é mais rara que ET em churrasco de domingo. Agora vai lá, porque nem os deuses têm tempo a perder e você também não deveria.